Tá, gente? Retornando aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá? Voltando sobre a questão do artigo 833, como a gente acabou de observar, tá, gente? O artigo 833, ele nos traz as hipóteses de impenhorabilidade. E com relação ao artigo 4º, tá? Do 4º ao 10º, tá? Não se aplica a hipótese de penhora de pagamentos de prestação alimentícia, tá? Então, sobre a questão que nós temos do inciso 4º ao 10º, vamos lá. Do inciso 4º ao 10º, tá? Que são os vencimentos, os livros, as máquinas, seguros de vida, etc. Né? Então, eu posso penhorar, né? Posso, tá? Se for prestação alimentícia, eu posso penhorar, não há limite, tá? De valor. Só que o que acontece? O que vem entendendo a jurisprudência, tá, gente? É necessário o mínimo existencial da pessoa, tá? Então, se eu tenho uma pensão alimentícia, eu posso penhorar a totalidade do salário do camarada? Não, não posso, tá, gente? Então, é necessário que venha se garantir o mínimo existencial, e isso vai variar de caso a caso. Tradicionalmente, a doutrina acaba utilizando uma margem de... Aliás, a praxe da jurisprudência, uma margem de 20% a 30% do salário para fins de pensão alimentícia. Pode ser menos? Pode. E se o devedor ele já paga pensão alimentícia para 10 filhos? Vamos pensar nisso. Quanto desse salário ele já tem comprometido? Né? Já peguei situações que 20% praticamente acabou com o salário da pessoa. A pessoa não tinha mais nada. Né? Então a gente tem que... Não existe uma fórmula mágica. Então, mas o que é importante a gente saber é que no caso de pensão, tá? Essa exceção do inciso 4º ao inciso 10º não se aplica à impenhorabilidade. Torna-se penhorável. Ou tudo aquilo que desses incisos ultrapassa, seja excedente a 50 salários mínimos, né? Que imagina o diretor de uma empresa que ganha de salário 300 mil reais por mês, né? Um presidente de uma multinacional. Já pensou se fosse impenhorável? Né? Olha que situação complexa, né? A gente ia ter falado, nossa, mas 300 mil para manutenção da subsistência, né? Mas é por isso que o novo Código de Processo Civil ele foi inovador nesse sentido de estabelecer esse limite. Ainda eu acho que 50 salários mínimos é um limite alto, né? Então, mas acima de 50 salários mínimos é possível a penhora, independentemente dela constar nesses incisos, tá, gente? Então, aqui, ó, o disposto não se aplica às hipóteses de pensão alimentícia, independentemente da sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos, tá? Então, excedeu a 50 salários mínimos, pode penhorar, ok? Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual produtora rural, tá? Exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento, que é aquela exceção do bem de família, ou seja, se ele já for objeto de financiamento, ele pode ser retomado, né? Quando a própria dívida, o próprio bem financiado tem relação com a dívida, tá? Ou quando respondo por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária, porque foge da exceção, como nós observamos, tá? Não se encontra dentro dessa situação. Deu para entender até aqui, gente? Tranquilo? Até aqui? Então, gente, eu vou finalizando aqui na nossa aula, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação da nossa aula, tá?